Quem salve Deus. Quem salve Oxalá. Quem salve nosso Mestre Jesus Cristo. Quem salve meus filhos que estão me assistindo aí. Quem salve meus filhos que estão me assistindo aqui. Quem salve a força de todos. Quem salve o amor do Criador. Quem salve a luz que ilumina todos. Até aqueles que acham que não estão sendo iluminados. Quem salve a misericórdia divina do nosso Deus Altíssimo. Porque muitos acham que estão passando por muitas provas. E esse nego diz que é muito pouco. Pelo que fez em outras vidas. Então, meu filho, começa a agradecer mais e reclamar menos. Que as provas e as dificuldades e os problemas que tá passando aí nessa vida, nessa encarnação. Pela misericórdia do nosso Criador. É só 1/3 do que já fez em outras vidas com os outros irmãos. Então vamos agradecer mais e reclamar menos. E nego velho vem trazer uma mensagem hoje sobre paciência, sobre calma. Porque meus filhos querem as coisas pra ontem. Que as coisas na hora que meus filhos querem, não é assim. Não é no tempo da matéria, não é no tempo da carne, não é no tempo do seu ego. É as coisas no tempo do espiritual. As coisas no tempo de Deus, do Criador. Meus filhos ficam achando que acender vela, que acender toco e chamar os espíritos vai ajudar. Ajuda. Mas os espíritos têm um poder limitado. Os espíritos não podem fazer tudo. Certas coisas que os espíritos fazem é porque tem permissão. Mas certas coisas que a gente não pode fazer é para aprendizado dos meus filhos que tá aí. E nosso aprendizado. Porque os espíritos aprendem também. Porque não é porque nós estamos do lado de cá que não aprende. Aqui tem escola, aqui tem faculdade. Os espíritos não têm todo o conhecimento do mundo. Muito longe disso. Porque o universo é infinito. O universo não tem fim. E Deus está sempre criando novos espíritos o tempo todo. Porque o amor dele é incomensuravelmente incondicional. Ele cria espíritos o tempo todo, cria vida o tempo todo. Então, meus filhos, vamos ter mais um pouco de paciência. Porque você habita um corpo físico, denso, com carne, com sangue, com osso, com pelo, com hormônio, com órgãos. Mas o espírito que habita esse corpo é imortal e não tem pressa nenhuma de nada. O espírito que habita o corpo tem a vida eterna. O espírito que habita o corpo é uma individuação de Deus. É Deus. Mas tem o ego que o torna individual. Então, meus filhos, vamos começar a pensar mais? Vamos começar a pensar mais como pensamento do espírito imortal?
ao invés de uma carne, de um corpo, de uma matéria. Ué, mas vão estar se perguntando que esse espírito está mexendo no rosto? Mas não é o espírito que está mexendo no rosto, é o menino? O espírito está passando a mensagem? Isso é animismo? O menino mexer as mãos? Passar a mão no rosto? Coçar a cabeça e espirrar? Isso é o corpo do menino, que tem as sensações da carne? Então, meu filho, você atenta mais à mensagem do que só a matéria? Vamos ter mais paciência, meus filhos? Porque esse menino aqui começou o trabalho agora. Um menino novo. Tem 27 anos. Começou na espiritualidade agora. Tem 5 anos de espiritualidade só. Muito menino novo ainda. Mas já tem uma missão grande de dar a cara a tapa aí na internet, de se expor para ser a voz dos espíritos. O menino erra. O menino tem medo. O menino fica nervoso. Porque pensa que não é ele que pensa que é ele que está passando a mensagem e não os espíritos. Mas quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem sentidos de sentir, sinta. Quem vos fala? Esse trabalho é um trabalho de décadas. Como eu disse, o menino é novo. Não tem nem 30 anos. O nosso Mestre Jesus Cristo começou o trabalho com 33. E assim que começou o trabalho, não com 33, um pouco mais novo, mas morreu com 33. Muito novo também. E já revolucionou tudo. Não estou dizendo que esse menino é o nosso mestre, mas estou dizendo que ele está começando novo, mais novo que o nosso mestre. E estou dizendo que esse trabalho vai durar décadas. Que o menino vai encarnar velho. Vai viver bastante para trabalhar bastante. Para ser a voz dos espíritos. Vai trazer muitos ensinamentos para vocês que estão aí, para vocês que estão aqui. Porque, meus filhos, essas mensagens, esses vídeos, não é só para os que estão encarnados, é para os que estão desencarnados, principalmente para os que estão desencarnados. Essas mensagens que é passada, são passadas lá nas esferas umbralinas, em dimensões negativas que os espíritos estão lá. Porque a espiritualidade não perde a oportunidade de trazer luz, de trazer amparo, de trazer conhecimento, mesmo para os espíritos que estão nas trevas. Essa é a misericórdia de Deus, meus filhos. Essa é a misericórdia do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus Cristo. Sabe, meus filhos? Nós que estamos aqui encarnados aqui, todos nós que estamos aqui nesse planetinho somos muito pequenininhos no universo. Muito pequenininhos. Meu filho não pensa como espírito imortal, meu filho pensa como matéria. Não é, meus filhos? Meu filho pensa como matéria, como carne. Pois eu digo a vocês que todos que estão aqui somos muito pequenininhos. Muito pequenininhos. Estão nessa matéria, estão nessa carne, até os espíritos que estão do lado de cá.
muito pequenininhos ainda, temos muito o que aprender. Sabe, meus filhos, lá em Aruanda, lá em Aruanda, os caboclos, os preto velho, as crianças, todo o povo que trabalha em Aruanda, todos os guias, todos os guardião, todos os falangeiros de espírito de luz que estão lá, a gente recebe palestra de espírito extraterrestre, meus filhos. Muito evoluído. Que os espíritos já não têm mais corpo astral faz bilhões de anos. Bilhões de anos. Bilhões de anos, meus filhos. Usam uma tecnologia avançadíssima para materializar um corpo astral, para dar uma palestra pra gente. Em que nível está um espírito desse na evolução, meus filhos? Que já não tem mais corpo astral há bilhões de anos. Pois eu digo que é um espírito muito evoluído. E por amor, vem nos ensinar, vem dar palestra para o povo de Aruanda sobre novos conceitos de espiritualidade, sobre novos conceitos em mundos evoluidíssimos, conceitos inimagináveis até para nós que estamos do lado de lá. E por que meus filhos acham que sabe tudo aí? Na matéria, na carne, que estão vendo muito pouco da espiritualidade. Meus filhos vêem muito pouco, até os filhos que vê espírito vê muito pouco, esse menino vê muito pouco, só vê o que é permitido. E o pouco que vê já acha que vai ficar louco. Porque sente as coisas, porque vê as coisas, porque ouve as coisas. Então pra que toda essa arrogância, toda essa vaidade, porque sabe, porque estudou 10, 20 anos, 30 anos de espiritualidade? Porque leu um monte de livro? Mas tá podre por dentro. É pura treva, pura prepotência, pura vaidade, pura arrogância. E como esse nego velho tá dizendo, não é só pros espíritos encarnados, é pros espíritos desencarnados também, porque essa mensagem é pros dois. Então quando as pessoas começarem a assistir esses vídeos, tiver muita visualização, muitas visualizações, porque as coisas vão crescer. Ainda tá bem no início. Quando tiver bastante pessoa assistindo, vão zombar, vão escarnecer, vão fazer um monte de coisa que só vai mostrar quem é. O espírito zombeteiro encarnado, o espírito trevoso, arrogante, prepotente, que julga e não ouve a mensagem, não sente o que está sendo emanado. A espiritualidade trabalha de várias formas, meus filhos. Às vezes o espírito fala que vai acontecer uma coisa e não acontece, só para ver a reação do médium, do filho. Para ver se o filho vai ter maturidade. Para ver se o filho vai ter paciência. Para ver se o filho vai ter sabedoria e discernimento. Para o filho entender que as coisas não é no tempo dele, é no tempo de Deus. Então, meus filhos, tenham mais paciência. Mais paciência com vocês mesmos.
Que assim vocês vão ter mais paciência com os outros, com os irmãos. A paciência é uma virtude essencial para um espírito ter evolução. Porque sem paciência o espírito não vai chegar a lugar nenhum. Então, meu senhor, adquira paciência com vocês, com os outros, com os bichinhos, com os animais, com os velhos, com os novos, com os estranhos na rua, nos transportes públicos da vida, né? Porque as pessoas não têm paciência. No serviço, no trabalho com seu chefe, com seu subordinado, chefe. Tenha paciência que todo mundo é filho de Deus, é filho do Criador. Porque você já não nasceu sabendo, não é? Todo mundo aprendeu as coisas aos poucos. Ninguém já nasce sabendo nada. Então, meus filhos, essa foi a mensagem de hoje. Que a luz, que o amor do Criador esteja em vossos corações.